Oi pessoal, bem-vindos ao Espaço Matemático. Bom, no vídeo de hoje vocês podem perceber que eu estou num ambiente um pouco diferente. Eu estou usando uma sala de aula do Centro Politécnico da UFPR aqui em Curitiba. E, bom, estando num lugar diferente, hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente para vocês. Eu quero determinar as raízes da equação x² menos 6x mais 8 sem usar a fórmula de Bhaskara. Que a gente já sabe que quando a gente considera uma equação do segundo grau, desse tipo aqui, a gente sempre recorre à fórmula de Bhaskara para resolver ela, correto? Eu estava navegando pelo YouTube, vendo vídeos de outros matemáticos e aí eu acabei encontrando o vídeo do Dr. Peian. O Dr. Peian é um matemático, um cara muito carismático, ele faz uns vídeos bem legais. E esse vídeo que eu estou fazendo é basicamente uma cópia do que ele fez, só que versão em português. Mas é claro, eu não fiz isso sem pedir a autorização dele. Eu comentei de forma despretensiosa lá no vídeo dele se eu poderia usar algumas ideias dele, de vídeos que ele já fez, para produzir conteúdos para o Espaço Matemático. E ele respondeu o comentário, eu achei bem legal. E aí eu decidi trazer esse vídeo aqui, inspirado no vídeo do Dr. Peian, ok? Então, pessoal, o que nós vamos precisar para resolver esse probleminha aqui, para determinar as raízes dessa equação, sem usar a fórmula de Bhaskara? A gente vai basicamente recorrer à igualdade entre polinômios para fazer isso, ok? Como assim? A gente vai fazer o seguinte. Claro, uma outra coisa que a gente vai precisar usar aqui é a ideia de que sempre que você pega uma expressão desse tipo aqui, você consegue fazer uma fatoração da expressão em termos das raízes da equação que você obtém quando você iguala a expressão a zero. Por exemplo, se você considerar a equação ax² mais bx mais c igual a zero, uma equação do segundo grau genérica aí, eu consigo escrever essa expressão aqui do lado esquerdo como sendo a vezes o produto entre esses dois polinômios aqui, onde x1 e x2 são as raízes dessa equação aqui, tá? Então essa é a forma fatorada dessa expressão do segundo grau, tá? Isso aqui a gente aprende quando estuda equações de segundo grau ou funções do segundo grau, tá? O que nós vamos fazer aqui então, pessoal? Notem que essa expressão a gente sempre vai conseguir fatorar ela como sendo a, onde a é o coeficiente do termo de maior grau dessa equação aqui, vezes x menos uma das raízes vezes x menos a outra raiz dessa equação, que a gente já sabe que uma equação desse tipo tem duas raízes, né? Tá? Pode ser que essas duas raízes sejam iguais, pode ser que ela tenha duas raízes diferentes, ou pode ser que ela não tenha raízes reais, né? No caso aí, a gente teria que entrar em outra questão de raízes complexas, mas não é isso que a gente quer no momento, tá? Notem que essa expressão x² menos 6x mais 8, eu vou escrever uma fatoração para ela dessa forma aqui. Mas é claro, o coeficiente de maior grau aqui desse polinômio é 1. Então esse a aqui ele nem vai ficar aparecendo no caso. Como assim? Ó, note que eu vou escrever x² menos 6x mais 8 como sendo x menos uma das raízes da equação vezes x menos a outra raiz da equação, ok? Esse lado direito aqui da igualdade, eu vou distribuir os termos aqui para desenvolver ele. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos x2 vezes x. Menos x1 vezes x, menos x1 vezes x. E menos x1 vezes menos x2, mais x1 vezes x2. Ó, esses dois termos aqui têm o fator x em comum, então eu vou juntar eles colocando x em evidência. Isso aqui fica x ao quadrado menos x1 mais x2 vezes x mais x1, x2.
Pessoal, uma coisa que eu não comentei antes, vamos supor que a raiz da equação x1 é menor do que a raiz x2. Tá? Poderia ser ao contrário, não tem problema, é só uma convençãozinha que eu estou colocando aqui. Tá? Ó, gente, agora o que nós vamos fazer? Nesse momento, eu vou usar a igualdade entre polinômios. Então, como esse polinômio é igual a esse, eu consigo obter algumas informaçõezinhas. Como assim? O coeficiente de maior grau aqui tem que ser igual ao coeficiente de maior grau aqui. No caso, os dois são 1, ok? O coeficiente que acompanha o x tem que ser igual ao coeficiente que acompanha o x nesse cara aqui. Porque eu sei que eles são iguais. Então, aqui o que a gente vai obter? Que x1 mais x2 é igual a 6. Então, daqui a gente obtém o seguinte. A gente obtém que x1 mais x2 é igual a 6. E o termo independente, 8, é igual a... O termo independente desse polinômio aqui é x1 vezes x2. Ou seja, x1 vezes x2 é igual a 8. Então, eu tenho essas informações aqui sobre as raízes. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa primeira equação e vou dar uma manipulada nela. x1 mais x2 igual a 6, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa igualdade por 2. Com isso, eu vou obter que x1 mais x2 sobre 2 é igual a 3. Agora, cara, o que essa igualdade aqui está te dizendo? Vocês concordam comigo que isso aqui está te dizendo assim, ó, meu amigo, o ponto médio entre as raízes da equação, entre o x1 e o x2, é igual a 3. Concorda comigo que é isso aqui que essa igualdade está dizendo? Vamos fazer um desenho para entender melhor isso aqui. Digamos que aqui está a raiz x1 e aqui está a raiz x2. E vamos considerar o segmentinho que vai de x1 até x2. Olha só, pessoal, essa igualdade aqui a gente pode interpretar ela aqui no desenho dessa forma aqui. O 3, no caso, é o ponto médio do segmento que vai de x1 até x2, digamos assim. Ok? Aí, claro, lembre que o nosso objetivo é determinar quem é x1 e quem é x2. Mas, aqui eu tenho algumas possibilidades para x1 e x2. Quaisquer dois pontos que o 3 seja ponto médio do segmento ligando esses dois pontos, esses pontos são candidatos a serem raízes da equação. Ok? Só que aqui, notem que eu ainda tenho mais algumas informações que eu posso usar. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou considerar essa distância aqui, ó, do 3 até a raiz x2 como sendo um certo u. E como é uma distância, isso aqui é maior do que zero. Então, pessoal, notem que eu consigo escrever essa raiz x2 aqui como sendo 3 mais essa distância e a mesma coisa para esse x1, só que agora, como eu sei que esse cara é ponto médio, essa distância aqui é igual a essa, ok? Então aqui eu também tenho a distância u e esse ponto aqui eu consigo escrever ele como sendo 3 menos esse u que você considerou, ok? Então, claro, eu consigo escrever a raiz x1 como sendo 3 menos u e a raiz x2 como sendo 3 mais u. Agora, pessoal, eu vou usar a segunda igualdade que a gente obteve quando nós igualamos esses polinômios aqui. Eu sei que x1 vezes x2 é igual a 8. Então, vamos lá. x1 vezes x2 é igual a 8. Mas isso aqui vai implicar no que, gente? Considerando essa mudança de variável que eu fiz aqui para x1 e x2, eu vou reescrever, ó. O x1 ele é 3 menos u vezes o x2, que é 3 mais u.
Isso aqui é igual a 8. Pessoal, o que é esse produto aqui? A gente já viu em alguns vídeos anteriores. Isso aqui é uma diferença de quadrados, né? Dessa igualdade aqui a gente obtém que 9 menos u ao quadrado é igual a 8. Ou seja, u ao quadrado é igual a 1. Disso segue que u é igual a mais ou menos u. Só que lembra que a gente está considerando o u maior do que zero. Então, eu não considero o valor negativo para esse u. Eu considero apenas o positivo. Ou seja, u é igual a 1. E aí, pessoal, acabou. Eu consigo determinar quem são as raízes. Porque eu sei que x1 é 3 menos u e x2 é 3 mais u. Mas eu já descobri quem que é o u. Voltando aqui, eu vou ter o seguinte. O x1 é igual a 3 menos u, que é 1. Ou seja, x1 é igual a 2. O x2 é igual a 3 mais u. Ou seja, é 3 mais 1, que é 4. Acabou. Essas aqui são as raízes da equação x² menos 6x mais 8. Então, percebam, aqui a gente não precisou usar a fórmula de Bhaskara. Bom, por esse vídeo seria isso. Espero que consigam aproveitar de alguma forma. Eu deixo aqui o meu sincero agradecimento ao Dr. Peian por ter autorizado eu copiar o vídeo dele para trazer aqui para o nosso canal. Então, até a próxima, pessoal!